E aí, gente, professor Robson aqui. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre capacitores eletrolíticos. E esse é um dos capacitores, não tem só dessa cor, tem laranja, cinza, são cores variáveis. E o símbolo dele no diagrama é esse aqui, que indica que um lado é o positivo e o outro o negativo. Com isso, ele tem polaridade, né? E também ele tem a capacitância e a tensão suportada escrita na carcaça. Como vocês veem aqui, geralmente o pessoal lê 47 por 50, que aparentemente um tem relação com o outro, porque nesse caso aqui, se fosse um de 100, provavelmente a tensão seria 25, ou se fosse 25 microfarads, a tensão seria 100. Então, há alguma relação de um com o outro, e isso impacta diretamente no tamanho. Quando a tensão é metade e a capacitância o dobro, em relação a esse aqui, ele tende a ser o mesmo tamanho. O tamanho que eu digo é um tamanho físico, tá, galera? Então, o que eu digo é só em relação à parte física dele. E basicamente ele é um componente eletrônico utilizado para armazenar cargas. Só que a diferença, por exemplo, para uma bateria é que ele tem carga e descarga extremamente rápida. Então, uma bateria que dura dias, o capacitor vai armazenar pouca carga e vai se carregar e descarregar rapidamente. Outra função do capacitor, principalmente para o nosso caso aqui, questão de som, ele tem corte de frequência, é utilizado para corte de frequência. Então, a gente tem uma situação aqui que há um amplificador e um falante. Nesse caso, você pode conectar diretamente o amplificador com o falante sem necessidade de utilizar capacitores. Porém, a gente vai ver outros casos aqui que é obrigatória a utilização do capacitor. E caso não for utilizado, pode acarretar na queima da corneta ou switch. Por exemplo, a corneta, se você conectar ela direto no amplificador, caso o amplificador já não tenha um sistema de corte interno de frequência, ele pode passar a frequência que não é pertinente a esse dispositivo. Então, ele vai queimar se você não colocar um capacitor. Capacitor de corneta, geralmente eu vejo de 47 micro e a tensão vai variar aí de acordo com o seu amplificador. Eu vi também de 100 micro, 100 por 400. Geralmente o pessoal bota uma tensão bem alta. Não sei o motivo, mas com certeza um capacitor mais baixo funcionaria também. Então, para corneta você deve utilizar 47 ou 100 microfarads. Já passando para Twitch, o mesmo esquema. Você conectar o Twitch diretamente no amplificador sem nenhuma espécie de corte eletrônico do amplificador ou em forma de capacitor, corte com capacitor, ele vai queimar. Jamais deve conectar direto, no caso da corneta e o Twitch. O falante, que geralmente é associado ao drive, não há necessidade de colocar um capacitor. Então no Twitch, mesmo esquema. Colocaria um capacitor. E o Twitch, galera, ele já muda um pouquinho o capacitor. O capacitor de Twitch eu já vi de 2.2 microfarads até 4.7 microfarad.
certo? Daí já vemos duas funções do capacitor. Uma é armazenar carga e outra é fazer corte de frequência para os dispositivos que não sejam o de grave. Tá? No caso aqui, o capacitor ele tem a função de não deixar passar as frequências baixas. No caso da corneta e o tweet, que são frequências mais agudas, a gente não tem interesse algum que os graves passem para esses dispositivos. Então o capacitor faz exatamente essa função, de tirar essas frequências mais baixas, fazendo com que os dispositivos reproduzam somente as frequências mais altas. E como que esse capacitor eletrolítico funciona na corrente AC e DC, que é a alternada e a contínua? Bom, temos um exemplo aqui novamente com LED de 3 volts. Aqui, como sabemos, se conectar direto vai queimar o LED. Então é realizado aqui resistores em série, né? São implementados resistores em série. Então, vamos acrescentar aqui os resistores. Vou separar aqui para deixar bonitinho. Pronto, aí o gráfico desse caso aqui, sem capacitor algum, como ele é contínuo, ficaria mais ou menos assim. Para marcado aqui 3 volts, seria uma linha reta aqui na faixa de 3 volts. Isso no LED, tá? Isso no LED. Já se a gente tirasse a bateria, movesse essa bateria daqui, esse gráfico ele iria dar uma decaída referente ao LED. Se tivesse uma ponteira de um osciloscópio aqui, você, depois de tirar a bateria, veria algo mais ou menos assim. Aí desliga abruptamente o LED. Aí ele vai para zero. Ele está conectado à bateria. Quando você tira a bateria, ele apaga de uma vez. Já se a gente colocasse um capacitor aqui, seria os mesmos 3 volts com a bateria ligada. E ainda com a bateria ligada, seria igual a primeira parte aqui do primeiro gráfico. Isso sem o capacitor. Se a gente fosse desligar a bateria, seria o mesmo esquema. Ele iria desligar de uma vez. Já com o capacitor, que já está com o capacitor, ele seria mais ou menos algo assim. Se tirasse a bateria com o capacitor. Porque mesmo ao tirar a bateria, o LED ainda iria consumir um pouco de energia que tem no capacitor. E isso fica mais notável na energia alternada. Vamos dar outro exemplo aqui também de energia alternada. No exemplo que a gente tem um transformador ligado na rede elétrica e reduzido para 12 volts. E o gráfico aqui, já que o LED ele só conduz em uma direção, é como se fosse um diodo, seria mais ou menos assim. Vou marcar aqui 3 volts em alternada, seria mais ou menos assim. Conduz um ciclo, ele não conduz o outro ciclo negativo, porque ele é um diodo, né? O LED é um diodo. Aqui ele retornaria, conduziria de novo e pararia.
quando estivesse em 0 volts. E como sabemos, a alternada ela alterna de mais 0 menos 0. Então, menos o 0, o diodo não vai conduzir. Só vai conduzir o lado positivo. Tá? Já com o capacitor, isso ficaria um pouquinho diferente. Tá? Isso ficaria com uns 3 volts aqui de diferença. E como o capacitor ele segura um pouco a tensão, quando a onda chegasse ao pico e retornasse, ele faria tipo uma queda assim, ó, já que o capacitor está mantendo, ele está com carga mantendo o LED, até chegar mais ou menos aqui no outro pico, e no outro pico ele subiria novamente. E ao descer, seria o capacitor segurando. Ou seja, quando existem essas partes vazias, é como se a gente tivesse tirado a bateria, tirado a alimentação. E o capacitor ele segura nesses vãos aqui. Quando não há energia, o capacitor ele segura. Então esse LED, mesmo em energia alternada, ele não iria desligar, ele iria no máximo ficar um pouquinho fraco nesses vãos aqui que o capacitor segurou, certo? Então, em resumo, gente, o capacitor ele tem, aqui a gente viu 3 funções, né? Aliás, 2 funções, que é armazenamento de energia, né? Que ele armazena pouca energia e de forma rápida, que é exatamente nesses exemplos dos gráficos aqui. Armazenamento de energia e para questão de som, os componentes de som, a gente tem também a questão do corte. Ele tem essa função de corte. E até agora nesse vídeo só vai ser isso mesmo, tá, gente? É bem básico mesmo, só para ilustrar um pouco sobre os capacitores eletrolíticos que a gente vai usar no projeto. E é isso.